O estudo do capítulo 5 sobre o átomo da mecânica quântica. Mecânica quântica é uma área da física que estuda fenômenos na escala do átomo, na escala dos elétrons, na escala dos prótons, ou seja, na escala do átomo, das moléculas ou de partículas subatômicas, como prótons, elétrons, nêutrons. Então, eu estou trabalhando com coisas muito pequenas. E aí, quando a gente vai para o campo da física ou da mecânica quântica, os fenômenos para a matéria, para essas partículas subatômicas, para o átomo, para as moléculas, eles funcionam numa percepção muito diferente do que nós estamos acostumados na nossa realidade macroscópica, ou seja, no mundo em que vivemos, né, e que vemos através do olho nu ou através do microscópio. Então, aqui para a gente ter uma ideia, um bebê corresponde a 10 a nona nanômetros, certo? Conforme a gente vai diminuindo o tamanho, a gente tem o bebê, a gente tem a bola de tênis, aqui eu vou ter a formiga, tô ficando cada vez menor. Aqui eu tenho ampliação de um fio de cabelo, 10 a quinta nanômetros. Aqui eu vou ter células sanguíneas, bactérias, nanopartículas. Aqui eu vou ter o vírus, aqui eu tenho proteínas, aqui eu tenho nanotubos, eu cheguei na escala de 1 nanômetro. 1 nanômetro equivale a 10 a menos 9 metros. Que eu estou na escala aqui de moléculas, o DNA está abaixo disso. Aqui eu tenho gotas de água e entrando na escala do angstrom, o angstrom é 10 a menos 10 metros. Um angstrom é igual a 10 a menos 10 metros. Eu vou começar a entrar na escala do átomo. E menor que isso, eu vou ter ainda os elétrons, eu vou ter os prótons. Então, quando a gente está falando de física mecânica, né, ou átomo da mecânica quântica, a gente está entrando numa área que estuda fenômenos em partículas, em materiais muito pequenos, né? Eu não sei se vocês assistiram aquele filme da Marvel, Homem-Formiga, que ele tem a capacidade, né? Que ele tem lá o traje todo, que ele tem a capacidade de aumentar de tamanho, mas ele também tem a capacidade de diminuir. E eu lembro que no filme tem uma parte que fala que era muito perigoso ele entrar na escala nanométrica, né? Entrar na escala dos átomos, das moléculas, que ele não saberia como a matéria se comportaria naquela escala, que poderia ser muito perigoso para ele. Então, a física quântica, a mecânica quântica é essa área de estudo, a área de fenômenos que vai ser estudado para partículas muito pequenas, tendo como exemplo o átomo, as moléculas e partículas subatômicas. Lembrando que quando eu falo de partículas, eu estou falando de tudo que possui massa, ou seja, a matéria, tá? Então aqui, ó, a mecânica quântica é um ramo da física que vai estudar partículas subatômicas. Como eu disse, elétrons, prótons, nêutrons, partículas menores que o átomo. A nossa vida hoje, ela está cercada de conhecimento científico, técnico-científico, da área da mecânica quântica, né? A gente tem aplicabilidade dessa área na medicina, na comunicação, na indústria. Essa área permitiu explicar como que as reações químicas acontecem, como que as reações bioquímicas ocorrem. Reações bioquímicas são reações químicas que acontecem em organismos vivos, né? Como as estrelas funcionam, como o universo funciona. Tudo isso, quem possibilitou o conhecimento e entendimento foi a mecânica quântica. A mecânica quântica, ela está presente na nossa vida, por exemplo, em sensores de movimento, em sensores de luz, né? Por exemplo, tem alguns lugares que a gente chega ou tem movimento, a luz acende. Isso daí é um sensor e esse sensor ele só funciona através do conhecimento da mecânica quântica. O laser, a gente tem hoje os computadores, os tablets, os iPads,
celulares, iPhone, entre várias outras avanços tecnológicos, onde a mecânica quântica, o conhecimento dela possibilitou o uso dessas tecnologias no nosso dia a dia, né? Então, quando a gente fala da escala de tamanho dos átomos e de moléculas, como eu falei para vocês, as leis da física macroscópica, ou seja, as leis da física que a gente das partículas, dos materiais que podemos ver com o olho nu ou com o uso de um microscópio, elas são obsoletas, elas não funcionam, elas são incapazes de determinar quaisquer grandezas físicas relacionadas ao estado do movimento de partículas tão diminutas. Quando eu falo grandezas físicas relacionadas ao estado de movimento, por exemplo, elas são na escala do átomo e das moléculas, a física clássica, como nós dizemos, a física de Newton, ela é incapaz de determinar, por exemplo, a velocidade daquela partícula ou a localização exata no espaço dessa partícula. Porém, quando a gente vai estudar a quântica, no mundo quântico, as leis da física, elas não são determinísticas. O que é uma lei determinística? Uma lei determinística, ela determina com exatidão a velocidade, a localização, ela determina com exatidão as grandezas. E no mundo quântico, isso não é possível. Por quê? Porque essa área, ela trabalha com as probabilidades, né? Então, no mundo quântico, as leis da física não são mais determinísticas, determinam com exatidão, isto é, não são capazes de predizer exatamente onde algum objeto encontra-se ou em qual velocidade ele está. Nada na física quântica ou na mecânica quântica é determinístico. As medidas obtidas dos sistemas quânticos são expressas em probabilidades. Então, eu não calculo a velocidade com exatidão, eu calculo a provável velocidade daquela partícula. Eu não consigo, é impossível na mecânica quântica, até o conhecimento que se sabe até hoje, determinar com exatidão, né? Então, atualmente, temos sistemas de medida capazes de fornecer-nos a posição de um objeto com precisão, como eu falei para vocês, extremamente acertadas. Mas, entretanto, mesmo os objetos mais avançados em tecnologia são incapazes de determinar com exatidão, por exemplo, a velocidade do elétron ou a região no espaço que ele se encontra. E aí, a gente vai começar a entender como que isso tudo se encaixa. Nós tínhamos estudado no capítulo anterior os modelos atômicos e nós vimos que o modelo de Rutherford-Bohr, depois Bohr trouxe algumas contribuições, né? E aí o modelo atômico ficou conhecido como o modelo Rutherford-Bohr. O Bohr, Niels Bohr, ele deu grandes contribuições para a mecânica quântica e ele procurou explicações, né, para justificar o modelo de Rutherford. Então, o que nós tínhamos visto? O Rutherford, através do experimento dele, tinha descoberto que o átomo possuía duas regiões ali distintas. Uma região muito pequena, que ele chamou de núcleo, onde concentra toda a massa do átomo e tem a carga elétrica positiva devido à presença dos prótons. E ao redor desse núcleo tinha os elétrons girando em órbitas circulares, certo? Quer dizer, em órbitas circulares, mas o termo órbita foi dado mais tarde por Bohr para responder uma pergunta que se fazia muito através do conhecimento que eles tinham até então da mecânica clássica, da física clássica. Que, como o elétron é negativo e o núcleo é positivo, era de se esperar que o elétron se chocasse com o núcleo, uma pela força de atração que ele teria com o núcleo e outra pelo fato dele estar em movimento. Quando uma partícula está em movimento, durante o movimento, a tendência dela é perder energia. Então o elétron ia perdendo energia e uma força maior que a força do núcleo de atração ia atraindo, ele se chocaria com o núcleo. E a pergunta é, por que isso não ocorria?
Rutherford não foi capaz de explicar isso. E Bohr foi através dos postulados que ele propôs, né? E um desses postulados, o que ele falava? Que o elétron não se choca com o núcleo do átomo, porque existe pacotes de energia ou órbitas bem definidas de energia, onde o elétron vai girar ao redor do núcleo. Então, por exemplo, o elétron, que é essa esfera azul aqui, ele está ao redor do núcleo, que é essa esfera vermelha, na órbita 1, certo? Para ele se manter nessa órbita 1, não perder energia e não se chocar com o núcleo, ele tem uma quantidade de energia aqui intrínseca ou pertencente a esse nível, que o mantém nesse nível. Porém, o elétron ele pode mudar de nível de energia se ele conseguir absorver uma quantidade de energia, ele faz um salto de um nível menos energético para um nível mais energético. Para que nível mais energético ele vai saltar vai depender da quantidade de energia absorvida. Então, se ele absorver a quantidade exata para ele se manter no nível 2, ele salta para o nível 2. Porém, a tendência dele é retornar para o nível fundamental dele, de origem, e emitir a luz. Se for no comprimento de onda visível, a gente vai ver as cores que a gente tinha visto lá no experimento de... Ah, me fugiu a palavra. No experimento do teste de chama, né? Onde a gente vê as cores sendo emitidas. Lembra que é a explicação para como que funciona os fogos de artifício, certo? Conforme vai se afastando, a órbita vai se afastando do núcleo, está tendo um aumento de energia para aquele elétron, tá? Por que a gente consegue ver a luz visível, né? Então aqui ele propôs o espectro do átomo de hidrogênio. Propôs não, né? O experimento propôs. Aqui, como que a gente obtém um espectro? A gente precisa ter uma fonte de luz, né? Uma fonte para emitir luz. Aqui no caso, o que eles têm? Se eu estou fazendo aqui, no caso, é o espectro atômico do átomo de hidrogênio. Então, dentro desse recipiente aqui, eu tenho gás hidrogênio que vai ser submetido a uma tensão elétrica, ou seja, ele está conectado aos polos de uma bateria, uma alta tensão, né? E a baixa pressão. Quando um gás está a baixa pressão e alta tensão, a tendência dele, que a gente tinha visto lá no experimento de Thomson, é emitir um feixe de elétrons. Esse feixe de elétrons vem até um prisma. O prisma, quando o elétron, a luz aqui, ela muda o meio material que ela está se propagando, que ela está se espalhando, ela estava nesse ambiente, vamos supor que aqui seja ar, e vem entrar dentro do prisma. Essa luz, a tendência dela é se decompor, esse feixe vai se decompor nas luzes de comprimento de onda que o formam. Então, no caso do espectro do hidrogênio, eu tenho aqui a emissão de luz vermelha, que está um comprimento de onda de 656 nanômetros, a luz azul, um comprimento de onda de 486 nanômetros, e a violeta, em dois tons, um no comprimento de onda de 434 nanômetros e outro 411 nanômetros. Vocês estão vendo que esse 411 nanômetros aqui já está lilás, já está um lilás um pouco diferenciado, tá ok? Porém, esse espectro aqui, a gente vê que é um espectro descontínuo, certo? O espectro de átomos são descontínuos. Por que eles são descontínuos? Porque os elétrons só podem fazer esses saltos com determinadas quantidades de energia. Ao contrário do que acontece com a luz visível. O que acontece? Esse postulado, essa explicação que Bohr deu para o comportamento do elétron nos átomos, né, ele é bastante determinístico, porque ele determina qual é a posição, onde está o elétron,
Quando o elétron faz esse retorno, ele absorve energia, ele faz esse retorno, ele consegue medir exatamente qual é a quantidade de radiação que é emitida, correto? Porém, isso funciona somente para o átomo de hidrogênio. O átomo de hidrogênio é um átomo mais simples, porque ele tem aqui o núcleo dele tem um próton e tem um elétron. E para átomos maiores, como por exemplo o sódio, o cálcio, né? Aqui a gente tem o espectro do sódio e o espectro de cálcio. Os experimentos que o Bohr começou a realizar com átomos maiores, ele não conseguia, não havia coerência no que ele obtinha como resultado do experimento dele com a explicação do postulado dele. Ele não conseguia fazer essa explicação. Por quê? Qual é a diferença? Enquanto no hidrogênio eu tenho um núcleo positivo e apenas um elétron negativo, um próton positivo. Então eu só tenho aqui uma força de atração entre núcleo e um elétron. Agora, quando eu começo a pegar átomos maiores, né, eu tenho vários prótons no núcleo. No caso do sódio, eu tenho 11 prótons. E eu tenho 11 elétrons. Esses 11 elétrons, eles estão sofrendo, além da força de atração do núcleo, que tem carga oposta, tem as forças de repulsão entre eles. E isso Bohr não conseguiu explicar através do modelo que ele propôs, tá? Então aqui está o exemplo do espectro descontínuo do sódio, que ele consegue emitir aqui na faixa do comprimento de onda do amarelo, e do cálcio, que é do azul, violeta e vermelho. Então, se vocês pararem, a gente parar para analisar, ó, no caso, o espectro do hidrogênio é no vermelho, no azul e no lilás. O espectro, o espectro do sódio é somente no amarelo. E o espectro do cálcio é no lilás, no azul e no vermelho. Então, os espectros atômicos são maneiras ou formas de nós conseguirmos identificar uma amostra, por exemplo, eu quero saber qual o elemento químico que eu estou trabalhando que tem naquela amostra. Uma das formas de eu conseguir fazer essa identificação é determinando o espectro atômico dele, porque isso daqui, o espectro atômico, passa a ser uma impressão digital do elemento químico, por isso ele é determinístico. A partir dele eu consigo determinar qual o elemento químico que eu estou trabalhando. O espectro de Bohr também é determinístico, por quê? Porque ele, aqui, como eu falei para vocês, quando tem absorção de energia, certo? Aqui a gente está considerando um elétron no seu estado fundamental. Quando você tem uma energia externa e esse elétron absorve essa energia, ele pula, ele dá um salto quântico que a gente fala, ele pula para o estado excitado, ou seja, uma órbita de maior energia. Porém, ele não consegue se manter com essa quantidade de energia por muito tempo, a tendência dele é retornar ao seu estado fundamental e aí eu vou ter emissão de energia pelo elétron. Essa emissão de energia vai ser num determinado comprimento de onda, no caso do sódio amarelo, no caso do cálcio aqui eu tenho lilás, azul e vermelho. Nós vimos depois disso que o Sommerfeld fez uma contribuição a esse modelo, quando ele fazendo o experimento, ele conseguiu ver que essas linhas aqui elas eram, na verdade, a junção de várias linhas mais finas. Então, o Sommerfeld ele trouxe aí um acréscimo para o modelo de Rutherford-Bohr, não falando só de níveis ou órbitas de energia, mas de subníveis. Cada uma dessas linhas aqui tinha suas subdivisões, eram linhas mais finas ainda, são várias linhas finas juntas, dando aí o conceito de subníveis. Então, para tentar explicar o que o modelo de Bohr não conseguia para átomos maiores, para átomos com uma quantidade maior de elétrons, foi se utilizando uma contribuição aí de alguns físicos ganhadores de prêmio Nobel, obviamente. A primeira contribuição aí foi de Einstein, né? Então, até o momento, a luz
A luz, então lembra que eu tinha falado? Se eu tiver uma fonte de luz, pode ser aqui luz branca no caso, ela mudar o meio material onde ela está se propagando é se espalhando. Então vamos supor que aqui a luz branca está no ar. Ela entrou dentro desse prisma. Prisma é um cristal de quartzo. Então do ar ela passou para dentro do cristal de quartzo. Então ela mudou o meio material que ela se propaga. E aí ela acaba abrindo em suas cores que o compõem. Então a luz branca, ela é formada pelas cores lilás, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. São as cores do arco-íris. Então aqui a gente vê que o espectro de luz da luz visível, da luz branca, ele é contínuo. Ele tem todas as raias, certo? Ele vai de 400 nanômetros a 700 nanômetros. E através dos seus estudos, Einstein propôs uma. Ele propôs aí o comportamento de partícula para a luz. Até então, Newton tinha afirmado que a luz era uma onda. O que é uma onda? Onda nada mais é que um sistema que não seria matéria, segundo a física clássica, e que se propaga, que se espalha por um meio material ou não, e que carrega, transporta energia ou informação. Existem dois tipos de onda, as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. Vocês estudaram isso no ano passado. As ondas mecânicas, elas precisam de um meio material para se propagar, para se espalhar. Por exemplo, o som. Precisa de, por exemplo, o ar, da água. Enquanto as ondas eletromagnéticas, elas não necessitam de um meio material para se propagar. A luz é o caso de uma onda eletromagnética. Então, pela física clássica, a luz era considerada apenas uma onda, uma perturbação que transporta energia e informação. Porém, Einstein, através dos seus experimentos, provou, né? Ele afirmou que a luz, apesar de ser uma onda eletromagnética, também é uma partícula, ou seja, ela tem um comportamento dual, ela apresenta uma dualidade. Ora, ela se comporta como uma onda, ou seja, como energia, ora, ela se comporta como uma partícula, ou seja, matéria, possui massa. E essa matéria, essa massa, é chamada de fóton. Tá? Então, fótons são partículas, são pacotes de partículas que transportam energia. Então, a luz, ela tem essa natureza dual. Ela, ora se comporta como energia, ora ela vai se comportar como matéria. E aqui tem a representação, né? Aqui eu tenho essas bolinhas amarelas, seriam os pacotes de energia que são transportados pela luz, que seriam os fótons, né? Que possuem uma massa, logo são matéria. Então aqui, ó, a luz apresenta dualidade onda-partícula, né? Então aqui tem a imagem, a partícula olhando para o espelho e você vê aqui a imagem refletida da onda. Então, dependendo do fenômeno, tem hora que ela vai se comportar como partícula, hora ela vai se comportar como onda. O que é difração a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas a difração é um fenômeno relacionado com as ondas, tá? Enquanto o fóton, aqui no caso da luz, é a parte dela como matéria. Então, olha aqui, ó, vamos ver o que é difração. Difração é um fenômeno que permite com que uma onda atravesse uma fenda ou contorne essa fenda quando você tem um obstáculo. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui uma torre, por exemplo, de uma torre de rádio, né? A onda, ela vai se propagar, as ondas sonoras aqui no caso, certo? Ela vai se propagar. Ela encontrou a árvore é um obstáculo. Ela vai, ó, contornar a árvore e vai continuar se propagando até chegar no seu receptor, certo? Então aqui eu tenho outro esqueminha, ó, o contorno por obstáculos das ondas e o contorno aqui por uma fenda. Então eu tenho, ó,
a onda atravessando uma fenda pequena, ela se propaga, ela se espalha em várias ondas. Então, se eu tiver aqui um obstáculo, ó, a onda vai contornar e vai atravessar o obstáculo, gerando novas ondas, certo? Se subdividindo em várias ondas, porque uma onda vai começar a interferir com a outra e acaba gerando várias ondas. Tudo bem? Então aqui a gente tem aqui um esquema, né? Uma, digamos assim, uma imagem de medida dessa difração pela luz. Então aqui a gente tem, ó, na primeira imagem, vocês estão vendo que a abertura da fenda é maior, né, do que da segunda imagem. O que acontece? Aqui, ó, a abertura da fenda é aproximadamente 5 vezes maior que o comprimento de onda da luz. Então aqui a difração é menos acentuada. Ela passa, mas ó, ela vai passar. Aqui eu tenho a propagação das ondas. Quando eu diminuo a fenda, eu aumento o comprimento de onda de propagação. Então a difração vai ser mais acentuada. Então essa característica de difração é uma característica exclusiva do comportamento ondulatório da luz ou de ondas em geral. E é isso que de Broglie, né, afirmou, na verdade, em 1924, sobre o elétron, para tentar explicar ali o que o Bohr não conseguiu fazer com modelos de átomos maiores que do hidrogênio. Então, de Broglie, ele afirmou que se a luz, que até então era, até Einstein, né, era considerado como uma onda, poderia ter o comportamento de partícula, por que não partículas poderiam ter o comportamento de onda? Só que ele não tinha feito, quando ele fez essa afirmação dele, faltava só ele fazer um experimento, né? E essa comprovação veio com os físicos americanos Davison e Germer, que fizeram um experimento de difração do elétron. E eles verificaram para o elétron um comportamento de difração frente a duas fendas. E esse comportamento é comportamento ondulatório. Então, já se sabia que o elétron possuía massa, logo ele é formado, aqui no caso, por fótons, por ser onda, então ele é energia. Então, ele tem a dualidade, ou princípio da dualidade do elétron. O que significa esse princípio de Broglie, ou princípio da dualidade do elétron? Que o elétron, dependendo do fenômeno que você está estudando, você está aplicando elétrons, ele pode se comportar como partícula ou ele pode se comportar como onda. Vou mostrar para vocês aqui um experimento de difração, um esqueminha de difração, uma animação de difração para o elétron. Então aqui, ó, aqui são feixes de elétrons que estão sendo disparados entre duas fendas, né? Vocês estão vendo aqui, ó, quando o elétron passa pelas duas fendas, são geradas várias ondas e uma vai interferindo na outra. Se eu tivesse um outro anteparo aqui, eu veria várias marcações desse anteparo dos elétrons dessas ondas se chocando com ele. Então isso indica que o elétron aqui está tendo um comportamento de onda, mas ele também tem o comportamento de partícula, de matéria, porque ele possui massa.
Então, em 1924, então, houve a comprovação que o elétron ele também tem um comportamento ondulatório e um comportamento de partícula, certo? Então, se eu estou trabalhando com elétron, ele tem comportamento de partícula, ele tem comportamento de onda, como que nós podemos fazer essa localização exata do elétron em órbitas com quantidades de energias definidas como disse Bohr, né? Então, um aluno do Sommerfeld, e na casa era amigo de Bohr, chamado Werner Heisenberg, vocês já devem ter ouvido falar de Heisenberg para quem assiste aquela série, como é que chama? Aquela série do químico. Agora fugiu o nome. Breaking Bad. É uma série sobre um químico, né? E é uma série bem famosa, a série é muito boa. E ele acaba criando um pseudônimo ali, né, para ele poder entrar ali, infelizmente, no mundo do crime, por causa de algumas situações que acontecem na vida dele, e ele se apresenta como Heisenberg. E muitas pessoas falavam: o que é Heisenberg? O que é Heisenberg? Então, a Heisenberg, Werner Heisenberg, foi um físico alemão, né? Ele foi aluno do Sommerfeld, foi amigo do Niels Bohr e aos 21 anos de idade ele já se destacava aí na comunidade científica, tá? Em 1932 ele ganhou o Prêmio Nobel de Física pelas contribuições dele na mecânica quântica. Segundo o princípio da incerteza, é impossível determinar com precisão a posição e a velocidade de um elétron. Por quê? Porque o elétron é muito pequeno e quando eu estou trabalhando com partículas ou partículas muito pequenas, a incidência de luz, por exemplo, sobre elas muda o comportamento delas frente ao movimento, por exemplo, frente à localização, determinação da posição daquela partícula no espaço, né? A mecânica quântica, Bohr, ele tem uma frase famosa com relação à mecânica quântica, né? Assim, simplificando a frase dele, ele diz assim: se você acha que você entendeu alguma coisa de mecânica quântica, na verdade você não entendeu nada, porque não é um assunto muito fácil de se entender, né? E o Heisenberg, para poder explicar esse princípio de incerteza nas aulas dele, ao invés dele justificar isso matematicamente, porque existiam equações e tal matemáticas que explicavam as afirmações dele, porém ele sempre gostava de usar algumas analogias, né? Ele fazia algumas analogias como recurso didático nas aulas para os alunos conseguirem entender o princípio da incerteza proposto por ele. Então, eu vou ler aqui na página 3 um exemplo que ele colocou, né? Então, aqui, ó, imagine que dentro de uma sala há um cavalo cujos cascos estão protegidos por saltos de borracha. Então, vai colocar salto de borracha no casco do cavalo para ele não fazer barulho ali dentro daquela sala, tá? A sala está fechada. Imagine ainda que nessa sala a gente vai entrar uma pessoa que é cega, que ela não vê, certo? E essa pessoa vai estar com uma bolsa, né, cheio de bolinhos de borracha. E qual que é o objetivo dela? Ela tem que localizar o cavalo, correto? Então, está dentro de uma sala fechada, um cavalo com um salto de borracha para não fazer barulho, porque se fizer barulho, a pessoa vai saber onde ele tá, fica fácil. Tem uma pessoa que é cega, que ela não vê, só que essa pessoa tá com um saco cheio de bolas de borracha para poder acertar o cavalo. Então, o que vai acontecer? O cego vai começar a lançar essas bolas em direções, em várias direções, até que uma vai atingir o animal. É claro que o barulho que vai causar pelo impacto da bola no cavalo
pode dar ao cego uma pista de onde o animal se encontra. Mas essa informação não é exata. Ele vai acertar, vamos supor, a bola, ele sabe, ele vai ouvir o barulho do impacto, ele sabe que está naquela direção que ele jogou, mas ele não sabe a posição exata do cavalo. O cavalo ao ser atingido, por quê? O cavalo ao ser atingido, ele não vai ficar ali parado, né? Ele vai alterar, ele vai se deslocar. Na hora que ele se desloca, ele altera a velocidade dele e automaticamente também a posição. E o cego só vai intuir apenas, como eu falei para vocês, em que direção, em que região daquela sala o cavalo se encontra. É mais provável, na verdade, de se encontrar o cavalo, mas determinar a posição exata do cavalo, ele não vai conseguir. A mesma coisa aqui no caso dessa bolinha. Imagine que essa bolinha aqui, para vocês verem a bolinha, vocês precisam de luz. Então vamos supor que eu apague a luz. Vocês que estão numa sala para ver a bolinha e eu apague a luz, certo? Se eu apagar a luz, vocês não vão saber qual é a posição certa da bolinha. Vocês vão saber qual região ela se encontra, tá? Se essa bolinha, vamos supor que essa bolinha de borracha ela bate na parede, ela quica, então vocês entraram na sala, apaguei a luz e pedi para vocês jogarem a bolinha, certo? Jogando a bolinha, vocês não sabem qual é a posição exata da bolinha. Vocês sabem qual é a região provável que ela se encontra, tá? Em que direção que ela foi. Agora, se eu pedir para vocês acenderem a luz, eu nem preciso acender a luz. Quando a bolinha, ela tá, vocês sabem a região provável que ela se encontra, mas não sabem a posição exata. E quando você vai determinar a questão da velocidade, toda vez que ela bate em alguma coisa, a velocidade dela muda. Então você não sabe também qual é a velocidade dela exata. Aí aqui está em inglês, mas eu vou ler para vocês. Ó, o que essa analogia aqui diz sobre o princípio da incerteza. Se você sabe a posição da bolinha, se a posição da bolinha para você é certa, a direção que ela vai tomar, ou seja, no caso aqui seria a velocidade que ela vai tomar, vai ser incerta. Se a direção futura ou a velocidade futura dela é certa, se você sabe qual é a direção futura dela, você não consegue localizar qual é a posição presente dela, ou seja, a posição presente dela vai ser incerta para você. Então, traduzindo, não é possível determinar com precisão a posição e a velocidade de um elétron, mas a gente consegue determinar em qual região é mais provável da gente se encontrar o elétron. Equações matemáticas desenvolvidas por Schrödinger. Antes, deixa eu só retomar aqui para a gente ver a diferença. Ó, aqui eu tenho Bohr, o modelo de Bohr e o modelo do átomo quântico. O que o modelo de Bohr diz? O modelo de Bohr diz que o elétron descreve órbitas circulares ao redor do núcleo. A órbita é a linha onde existe a certeza de se encontrar o elétron em uma dada região. Então aqui eu tenho a posição dele certa, ou seja, o modelo de Bohr era determinístico, considerando que o elétron era uma partícula. No caso da física quântica, da mecânica quântica, ela é probabilística, ou seja, ela vai considerar as duas naturezas que o elétron tem, tanto de onda quanto de partícula, né? Então, nesse caso, o elétron, ele ocupa essa região delimitada aqui pela coloração verde, certo? Não, só que quanto mais verde, quanto mais intensa for a cor verde, é a região mais provável que o elétron está. Eu não sei se o elétron está aqui, se ele está aqui, se ele está aqui ou ele está aqui. No tempo, ao longo do tempo, eu não consigo determinar a posição dele exata, mas eu consigo determinar a região mais provável que ele se encontra. Conforme vai ficando um verde mais claro, esse pontilhado
vai falhando, vai ficando mais claro, são as regiões menos prováveis de eu encontrar um elétron. Então, aqui o elétron, essa região mais provável da gente encontrar o elétron é chamado de orbital. Então, o orbital vai ser a região no espaço onde há probabilidade de se encontrar um elétron. Esse novo modelo foi resultado das conclusões de de Broglie, que ele colocou lá o princípio da dualidade, né, do elétron ser ora se comportar como onda, ora se comportar como partícula. Foi através do princípio da incerteza de Heisenberg, ou seja, não é possível você determinar a posição exata do elétron num determinado espaço ou ambiente, né? Ou região, você consegue determinar a região mais provável de encontrá-lo, mas não a posição dele certa. E também foi possível através das equações matemáticas desenvolvidas por Schrödinger, Erwin Schrödinger. Ele foi um físico teórico austríaco, né, que ficou famoso por suas contribuições também na física quântica. Em 1933, ele recebeu o Prêmio Nobel da Física por seu trabalho Quantização como um problema de alto valor. Nesse trabalho dele, ele propôs a equação matemática que é capaz de você determinar, né, calcular a onda do elétron, ou seja, calcular qual orbital ou região mais provável de você conseguir encontrar o elétron de um determinado átomo. E essas equações são aplicáveis para todos os elétrons de todos os átomos, né? Não importa o tamanho do átomo. Então, o modelo do átomo quântico é o modelo atômico atual. Então, aqui, ó, a gente tem algumas pessoas falam modelo da nuvem eletrônica, né? Que nada mais é que um orbital. A gente tem aqui em vermelho o núcleo, onde a gente tem os prótons e os nêutrons. Os prótons têm carga positiva, os nêutrons não possuem carga. E ao redor desse núcleo está o elétron. Ele está girando aqui. Só que em que região mais provável que ele está é nessa região mais próxima aqui do núcleo, ó, no caso, porque está mais intensa. Na verdade, aqui, essa região toda é em azul que vocês estão vendo é a região mais provável. Conforme vai ficando menos azul, menos provável de eu conseguir achar o elétron aí. Aí, lembrando que o elétron tem carga negativa igual a -1, tá? Então, só reafirmando, o orbital é a região de maior probabilidade de se encontrar o elétron. Se a gente está vendo aqui, ó, o eixo, né, Z, Y e X, a gente vê que o orbital ele é tridimensional. A gente não pode esquecer que vivemos num mundo tridimensional, tá? Então, o orbital ela não é uma área, mas sim um volume do espaço onde é mais provável de eu encontrar o elétron.